Judas, o verso 1 diz assim: Judas, servo de Jesus, o Messias, e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então Judas, ele inicia a sua carta, certo? Se apresentando. Ele inicia dizendo quem ele é. Ele diz: eu sou Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Amado, nós sabemos que há alguns Judas registrados no Novo Testamento. E entre esses Judas, havia o Judas Iscariotes, que algumas pessoas acabam confundindo, achando, né, que esse Judas está escrevendo essa carta é o Judas Iscariotes. Eu quero dizer para você que de modo algum, hipótese alguma, foi o Judas Iscariotes, certo? A maioria dos estudiosos creem que esse Judas aqui, ele era o irmão de Jesus, como no Evangelho de Marcos fala, né? Que fala alguns nomes dos irmãos de Jesus, certo? E dentre eles está um Judas e um Tiago. Então, esse Tiago aqui, ele era uma coluna na igreja, era um homem de Deus que dirigia a igreja, bem conhecido. Já o Judas não. Já Judas, ele não era conhecido. Então Judas, ele era irmão de Jesus, certo? Filho de Maria e de José. Só que Judas, quando ele se apresenta aqui nessa carta, ele demonstra humildade e submissão ao seu Senhor, que é Jesus. Ele não se identifica como sendo, eu sou o irmão de Jesus. Não. Ele se identifica como sendo o servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. O irmão do Tiago, que também era irmão de Jesus, filho de Maria e de José, mas também servo de Jesus Cristo. E esse Judas, ele escreve essa carta e ele está direcionando essa carta, como ele diz, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Ou seja, ele está escrevendo essa carta para os crentes. A carta de Judas é diferente da carta, de muitas cartas que Paulo escreveu, por exemplo, que Paulo endereçava a sua carta à igreja de Coríntio, à igreja de Éfeso, à igreja de Tessalônica, à igreja de Colossos, a Tito, a Timóteo, a Filemon. Mas aqui Judas, ele não está definindo um nome de alguém que ele está escrevendo essa carta, ou o nome de uma igreja que ele está escrevendo essa carta. Se é a igreja de Coríntio, se é a igreja de Éfeso. Judas não está definindo o lugar para onde ele está escrevendo e a igreja a qual ele está escrevendo, mas ele deixa claro que é para os chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Acredito eu que Judas escreveu dessa maneira a carta para apenas os chamados em Deus, os chamados e queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, porque essa carta, acredito que era uma carta, vamos chamar de uma carta volante, que ela ia passar por várias igrejas. Então Judas estava escrevendo interessado que a sua carta chegasse a várias comunidades, a várias igrejas, em várias cidades. Por isso Judas não define, essa carta aqui é para tratar dos problemas da igreja de Coríntio, essa carta aqui é para tratar dos problemas da igreja de Éfeso. Não, Judas ele não direciona a carta dessa maneira. Judas está aqui trazendo uma visão mais universal, mais ampla. Ele está querendo alertar, porque Paulo escreveu para tratar de problemas da igreja de Coríntio, problemas que era relacionado apenas à igreja de Coríntio, por isso é uma carta específica para aquela igreja, para aqueles problemas. E claro que a gente pega aquela carta doutrinária e prega ela hoje também, analisando e vendo alguns problemas que surgem hoje nas igrejas de acordo com o que surgiu na igreja de Coríntio. Mas a carta de Judas não. A carta de Judas ele escreveu com propósito. Você vai ver que ele diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. No verso 3: amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então preste bem atenção o que é que Judas está falando. Judas está dizendo: amados,
eu queria escrever para vocês a respeito da comum salvação, ou seja, da salvação que foi dada a todos nós, por meio de Jesus Cristo. Mas, porque esse assunto da salvação ele é muito importante e está nas cartas, em todas as cartas apostólicas. Mas, eu vi por necessidade, por urgência, mudar o assunto da salvação, a qual eu ia tratar com vocês. E eu vi por necessidade, por urgência, escrever a vocês e exortar a vocês a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram, ele começa a dizer, né? Alguns, e ele fala, descreve quem são essas pessoas. E resumindo, essas pessoas são falsos profetas que entraram dentro da igreja. Hereges que entraram dentro da igreja. Então Judas está dizendo, eu ia escrever para vocês para falar da nossa salvação, para falar de santidade, para falar da submissão a Deus, da obediência a Deus. Mas, como eu soube e vi que entraram no meio de vocês alguns falsos profetas, se infiltraram, se introduziram, entraram dentro da igreja alguns homens que estão distorcendo a palavra de Deus, pervertendo a palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus. Então eu tive por necessidade de escrever para vocês em relação à ação desses falsos profetas, e que vocês devem batalhar pela fé que foi dada, que uma vez foi dada para nós. O que Judas está dizendo? Olha, amados, entrou falsos profetas no meio entre vocês, se introduziram homens que distorcem a palavra de Deus. E eu quero dizer a vocês que esses homens estão introduzindo heresias, e vocês precisam lutar pela verdade. Esses homens estão distorcendo a verdade e vocês precisam defender a verdade. Judas fala que esses homens entraram no meio da igreja, convertendo em dissolução a graça de Deus. Ou seja, acredita-se que surgiu dentro da igreja o seguinte tipo de liderança. Olha, se nós somos salvos pela graça, era a doutrina que os hereges estavam pregando. Se nós somos salvos pela graça, então nós podemos pecar, que o pecado não vai interferir na nossa salvação. Nós podemos viver os prazeres do mundo, os prazeres terrenos, e pecar, e isso não vai interferir na nossa salvação, porque nós somos salvos pela graça. E esse tipo de doutrina, esse tipo de pregação que esses falsos profetas estavam trazendo para a igreja, estava perturbando a fé de alguns irmãos, estava confundindo a fé, a mente da igreja. Alguns irmãos estavam ficando com a sua mente confusa. Por quê? Porque haviam líderes como Paulo, Pedro, João, pregando santidade, pregando obediência, pregando zelo pela vontade de Deus, pregando zelo pela palavra de Deus. Havia uma liderança zelosa e verdadeira, os santos apóstolos do Senhor, pregando a volta de Cristo, pregando o arrebatamento, pregando que o homem tem que se desprender do mundo, não pode se envolver com os prazeres do mundo, tem que se separar do mundo. E de repente chega outro, e isso é uma cruz a ser levada, esse evangelho que os apóstolos de Deus pregaram. E de repente chega uma outra liderança pregando que não, nós somos livres, nós podemos curtir o mundo, podemos aproveitar o mundo, porque nós somos salvos pela graça. Então, quando esses líderes começaram a pregar isso, confundiu a mente dos irmãos. E os irmãos agora estavam confusos. Afinal de contas, Paulo está dizendo que é para a gente se santificar, se separar do mundo, que não pode se envolver com o mundo. Aí, agora esses outros líderes aqui estão dizendo que a gente pode, que a gente está salvo, somos livres, a gente pode. Então aquelas pessoas estavam com a mente confusa. E alguns, por estarem com a mente confusa, acabaram se desviando do caminho da santidade. Acabaram se desviando do caminho reto que o Senhor Deus nos ensina. Alguns, por darem ouvido a essa doutrina herege, acabaram ficando com a sua mente confusa. E isso, irmão, está acontecendo hoje em dia aqui no Brasil.
Na igreja evangélica brasileira se introduziram muitos que têm transformado em dissolução a graça de Deus. A obra de Deus virou uma obra libertina. O evangelho, a causa do evangelho perdeu o sentido genuíno, original, e deu lugar, os hereges desprezaram o sentido original e genuíno da obra de Cristo e deturparam, introduzindo hoje um sentido libertino. Por exemplo, hoje as igrejas são libertinas. As igrejas, elas transformaram a graça de Deus em dissolução. Os falsos profetas, aliás, que se infiltraram, que se introduziram dentro da igreja, têm transformado a graça de Deus em dissolução. Por exemplo, têm transformado a obra de Deus numa fonte de lucro, têm transformado os dons do Espírito Santo em mercadoria, têm transformado a obra de Deus num show. Mudaram o sentido do louvor, que era para adorar a Deus, e o louvor agora é para massagear o ego do homem e excitar a carne do homem. Mudaram o sentido da doutrina, que falava de renúncia, de abnegação, de santidade, de obediência, de abrir mão das riquezas terrenas, e introduziram uma outra doutrina que leva o homem a cobiçar as coisas terrenas. Então, os líderes que entraram dentro da igreja, a qual Judas escreve, transtornaram a graça de Deus. E os líderes, muitos líderes que entraram dentro da igreja evangélica brasileira hoje, estão fazendo o mesmo. Estão transtornando a obra de Deus, estão transtornando a graça de Deus, estão confundindo a mente das pessoas. Por exemplo, hoje, quando você prega que o crente não deve ajuntar riquezas, porque as riquezas dificultam a entrada do homem no reino de Deus, eu não quero dizer com isso que você não pode trabalhar, que você não pode ganhar o seu dinheiro, que a sua empresa, que você não pode ter um bom salário. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, é o que a palavra de Deus diz, que se alguém ajunta riquezas, deve ter um coração pronto a repartir, deve ser comunicável, não pode se isolar, se enclausurar. Paulo diz para Timóteo capítulo 6, e deve estar pronto a repartir. Cristo chegou a ser bem rigoroso nessa questão das riquezas, em dizer que dificilmente um rico entrará no reino do céu. Portanto, Jesus ensinou aqueles que são ricos, eu estou falando de rico, não estou falando de você que tem sua casa, seu carro e tem o seu trabalho. Estou falando de gente rica, que acumulou riquezas, Jesus chegou a dizer que os ricos devem pegar os seus bens e repartirem com os pobres, venderem os seus bens e repartir com os pobres. Então Jesus chegou a dizer isso. Só que os líderes atuais que transformam a graça de Deus em dissolução, eles não pregam essa doutrina, pelo contrário, eles vivem colocando com suas pregações ganância no coração das pessoas, porque eles mesmos são gananciosos. Então eles vivem colocando ganância no coração das pessoas. Então, amados, o que nós vimos, a preocupação de Judas, inclusive eu fiquei muito impactado com essa carta de Judas, porque é uma carta totalmente voltada para combater falso profeta e heresia. E Judas não poupa palavras. Judas é até agressivo nas suas palavras. Ele chega até a ser realmente agressivo, como nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Então, o que é que Judas aqui fala para a igreja? Que há uma necessidade, igreja, de que nós batalhemos pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé que uma vez, quantas vezes? Uma vez foi dada aos santos. Ou seja, Judas está se referindo a quê? A doutrina que os apóstolos pregaram, as cartas que os apóstolos escreveram, os ensinamentos de Cristo. Judas está escrevendo essa carta por volta do ano 70, 80, onde Pedro já tinha morrido, Paulo já tinha morrido, e muitos outros, Tiago já tinha morrido, muitos outros homens que doutrinaram a igreja já haviam morrido. E as cartas desses homens de Deus estavam circulando entre a igreja.
Então, Judas está lembrando os amados irmãos o quê? Que a fé já nos foi dada mediante a sã doutrina. Que a fé já nos foi dada mediante a pregação dos santos apóstolos. Que a fé já nos foi dada mediante a pregação de Cristo. Não precisa se introduzir uma nova doutrina para uma nova fé. Não precisa se introduzir novos ensinamentos para uma nova fé. Não, Judas está dizendo, a fé já nos foi dada. Então, como Judas está dizendo que nós temos que batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. E a fé que uma vez nos foi dada é a fé que os apóstolos ensinaram, é a fé que Jesus ensinou, é a fé, a doutrina que os apóstolos pregaram. Judas está escrevendo essa carta por volta do ano 70, 80 da era cristã, né? Depois de Cristo. O apóstolo Paulo já tinha morrido no ano 64, o apóstolo Pedro também já tinha morrido depois de Paulo. Muitos outros homens, Tiago também, o apóstolo Tiago também já tinha sido morto ao fio da espada. Então muitos doutrinadores da igreja já tinham sido mortos, né? Já tinham partido com Cristo, para estar com Cristo. Então agora, Tiago está dizendo, vocês têm que batalhar pela fé que já foi dada a vocês, mediante a pregação de Jesus, mediante a pregação dos apóstolos. Não tem que chegar ninguém agora e introduzir uma doutrina nova para uma fé nova. Não tem que chegar alguém agora e trazer uma mensagem nova para trazer uma fé nova. Não. Vocês têm que batalhar pela fé que já foi dada, que já foi entregue pela doutrina, né? Pela mensagem do próprio Cristo e dos santos apóstolos de Cristo, que ele separou para isso. Então é isso que Judas está falando. E é isso, amados, que está faltando na igreja evangélica brasileira. Nós estamos vendo os hereges tomando espaço nessa nação. Nós estamos vendo os falsos profetas crescendo nessa nação. Nós estamos vendo as igrejas apóstatas tomando conta das rádios, das televisões, da mídia e disseminando as suas heresias, as suas falsas doutrinas e confundindo a mente de pessoas. Confundindo a mente de pessoas ao ponto de levar igrejas históricas, igrejas centenárias a apostatarem. Confundindo a mente de muitos ao ponto de levar líderes honestos, líderes idôneos, líderes que outrora tiveram zelo pela verdade, a apostatarem, a retrocederem. Então nós estamos vendo, irmãos, esse movimento que houve na igreja no tempo do irmão Judas, do servo de Deus Judas aqui. Nós estamos vendo esse mesmo movimento herege atuando nos dias atuais. E Judas, preocupado, pediu aos irmãos, não deixe isso acontecer e fiquem de braços cruzados. Não fique apenas olhando isso acontecer, não fique de braços cruzados, não fique apenas de boca fechada ou de boca aberta. Não, vocês precisam defender a fé que foi dada a nós. Ou seja, vocês precisam defender o evangelho. Vocês precisam combater esses hereges. Vocês precisam combater essas falsas profecias. Vocês precisam combater essas falsas doutrinas. Vocês têm que combater os hereges. Vocês têm que combater os falsos profetas. Vocês têm que refutar essas heresias. Então Judas está pedindo para os irmãos. E é isso o meu apelo hoje para você, meu amado, que nos acompanha aqui nesse momento, em qualquer parte do Brasil, você que me ouve. É esse apelo que eu faço a você. Eu vim aqui hoje em nome do Senhor Jesus. Eu vim aqui hoje debaixo da autoridade, da graça e do poder da unção do Espírito Santo, para lhe dizer a você, meu amado, que é um homem zeloso pela sã doutrina, que é uma mulher zelosa pela verdade do Evangelho, que nós não podemos continuar vendo os hereges tomando espaço e continuar de braços cruzados. Nós não podemos continuar vendo esses homens pregando heresias e continuarmos de boca fechada. Nós temos que refutar, temos que combater, temos que pregar contra, temos que abrir os olhos do povo. Ah, pastor, mas alguns vão chamar a gente de confuseiro. Que chamem. Nós estamos tão somente defendendo o Evangelho de Cristo. Ah, pastor, alguns vão nos chamar de agitadores, de perturbadores, de alguém que tira a ordem, de alguém que tira a paz. Que chamem. Nós estamos tão somente defendendo o único instrumento que pode salvar essa sociedade da condenação do inferno, que é o Evangelho de Cristo. Eu não me importo se vão me chamar de confuseiro, de agitador, de perturbador da ordem.
de alvoroçador, porque eu olho para o livro de Atos e vejo ali quando Paulo está pregando em Atenas, umas pessoas chegam e dizem: aqueles que alvoroçam o mundo chegaram também aqui. Cristo foi tido como um alvoroçador, como um perturbador. Jesus foi tido como alguém que estava desviando o povo do caminho da lei, do caminho dos fariseus, do caminho dos saduceus, das religiões da atualidade. Jesus foi tido como um agitador, um perturbador. Os apóstolos também. Então fica aqui o aviso, fica aqui o alerta para vocês, para nós concluirmos essa primeira parte dessa mensagem na carta de Judas. Fica aqui o alerta para a igreja. A palavra de Deus, Judas escreveu para os cristãos daquela época. Hoje os apóstolos não estão mais aqui para nos alertar. Hoje os Judas não estão aqui mais para nos alertar, mas as cartas deles ficaram. A mensagem deles ficaram. Então, amados, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer isso. Nós temos que combater, que batalhar pela fé que nos foi dada. Nós temos que defender o Evangelho. Nós não podemos continuar vendo esses homens destruindo a igreja e ficar calados. Não importa se eles vão nos chamar de agitadores, de confuseiros. Eles chamaram Jesus, chamaram os apóstolos e vão chamar a gente também. Olha, eu fui expulso 4 vezes de rádio aqui em Fortaleza já por pregar esse Evangelho. E a maioria dos pastores lá me chamava de confuseiro, de desunido, que não quer se unir com os outros, que é agitador, que é confuseiro. Eles me chamaram. Então, querido, é doloroso? É. Tem hora que a gente chora? Tem. Tem hora que a gente se sente a pior pessoa do mundo, meu irmão. Pode ter certeza disso. Muitas vezes eu já me senti a pior pessoa do mundo. Os heréis dizem: esse Jardel é um confuseiro, é um agitador, é um perturbador, não quer união com ninguém. Só fica aí, só sabe criticar a igreja, e você fica se sentindo a pior pessoa do mundo. Mas isso, amado, Jesus passou por isso, os apóstolos passaram por isso. Então nós temos, amados, que ter zelo por essa palavra, zelo por essa doutrina. Não podemos, irmãos, é inconcebível que nós, o povo de Deus, nos recusemos a defender o santo evangelho. O evangelho não vai falar sozinho. A Bíblia não vai andar por aí nas ruas. A Bíblia não vai criar pé e boca para ficar gritando, não, irmão. A Bíblia é a mensagem de Deus. Quem tem pé e boca para pregar somos nós. Deus levantou a mim, levantou você, para nós usarmos a Bíblia no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar na minha boca, vai falar na sua boca. Não podemos ficar aí acuados, enclausurados, recatados. Não, eu não quero botar a mão nisso. Não, eu não quero problema. Eu não quero dor de cabeça. Eu não quero perseguição. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus não te chamou para ficar acuado, para ser um covarde, não, meu irmão. Deus te deu poder, te deu autoridade, te deu unção e graça. Então vá, meu irmão, em nome de Jesus. Eu lhe exorto essa tarde, eu lhe advirto essa tarde. Batalhe pela fé que uma vez foi dada ao santo. Batalhe pela doutrina que foi entregue. Batalhe pela palavra que foi dada, porque ela é a única que pode salvar essa sociedade. Batalhe, sofra as perseguições, sofra como um bom soldado de Cristo. E no dia do Senhor você terá o galardão e a recompensa do Senhor. Mas batalhe. Não vamos deixar a coisa estar acontecendo. Vamos pregar conta. Grave vídeo, coloque no YouTube, tá? Grave vídeo, coloque na internet. Crie um canal do YouTube para você. Grave seus vídeos em casa, coloque, advirta, alerte o povo, tá? Você quiser compartilhar nossas pregações, compartilhe. De outros pastores que você vê que pregam o verdadeiro evangelho, compartilhe também. Vá às ruas, certo? Vá às praças. Se encontrar crentes por aí que estão desviados, alerte eles, avise para eles. Vamos avisar, vamos defender, vamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Então esse é o alerta de Deus para nós hoje, que vocês possam ouvir e tomar uma atitude rápida enquanto há tempo, em nome de Jesus.